Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos a mais um episódio do Narrativas Mal-Assombradas. Vocês acreditam em maldição? Acreditam que um objeto ou até mesmo uma casa possam ser malditos? Hoje eu vou contar uma terrível história, que é um dos episódios mais obscuros da humanidade, quando se fala em casas amaldiçoadas. Essa história já influenciou mais de 20 produções em Hollywood. Então, se acomodem e vamos ao episódio de hoje. Narrativas Mal-Assombradas. A Casa do Diabo, de Amityville. George e Kate Lutz procuravam por uma casa nos arredores de Nova York. O ano era 1975 e, após vários dias procurando, encontraram uma casa bem ali, na Ocean Avenue. Era uma ótima casa e estava à venda por um preço imperdível. Havia, porém, um fato que assustou Kate. A casa tinha sido palco de um crime macabro. Mas o casal estava decidido a comprar. Mesmo assim, Kate pediu a um padre para benzer a residência. O padre era Ralph Pecoraro. Ele chegou na casa sozinho, de posse das chaves daquela residência. Já na porta, ele sentiu um calafrio enorme. Então, começou o seu serviço. Ele rezava e jogava água benta nas paredes. De repente, o padre Ralph ouviu vozes, mas imaginou que viessem do lado de fora da casa. Mesmo a casa estando praticamente isolada na Ocean Avenue. Então, ele percebeu que muitas moscas começaram a surgir. Parecia algo inacreditável que aquilo tivesse alguma relação com as suas rezas. Mas logo, aqueles insetos aumentaram, se tornando um enxame nojento. Padre Ralph, porém, persistiu e continuou a aspergir a água benta pela casa. De repente, uma voz emboloada começou a surgir, vinda de todos os cantos da casa. O padre se assustou, jamais tinha vivenciado nada de sobrenatural naquele nível. A voz evoluiu para um timbre diabólico e mandou que o padre saísse imediatamente da casa e que não o perturbasse. Porém, o padre Ralph estava atônito e mal conseguia se mexer. Nessa hora, ele recebeu um forte tapa no rosto sem ter visto ninguém. No dia seguinte, ele procurou George e Kate e lhes contou o que tinha se passado. Seu aviso era para que o casal não comprasse aquela casa. Mas George dizia não acreditar nessas coisas, e mesmo assim adquiriram a casa. No dia 18 de dezembro de 1975, eles se mudaram para lá junto com os filhos de Kate, de seu casamento anterior, e levaram junto o cachorro. Mas o casal deveria ter ouvido o que o padre Ralph tinha falado. Aquela casa em Amityville escondia terríveis segredos, e era de conhecimento do casal que ali havia acontecido um massacre um ano antes. No dia 13 de novembro de 1974, às 13h15 da manhã, o jovem Ronald DeFeo havia matado seus pais e seus irmãos com uma espingarda. Tudo isso enquanto eles dormiam. Ronald tinha sido preso e disse que matou a família seguindo uma voz que lhe ordenava que matasse. A família Lutz, já morando na casa, nos primeiros dias viu que tudo parecia ser normal. Eles apenas perceberam um mau cheiro em alguns cômodos da casa. E por mais que procurassem a fonte daquele odor, não encontraram nada. Com o passar dos dias, as coisas foram piorando. Também era notável a presença de muitas moscas na residência, como se ali dentro estivesse algo podre escondido entre as paredes.
A família também sentia a presença de mais alguém caminhando pela casa. E sempre que alguém estava desatento, percebia uma sombra a lhe observar de algum ponto da casa. E quando se olhava na direção, aquela sombra se escondia. Certa noite, Kate e George haviam acabado de se deitar quando a mulher percebeu uma figura de olhos vermelhos lhe observando da janela do quarto. Parecia ser uma entidade de olhos vermelhos que logo lhe chamaram a atenção, com um brilho feito fogo. Mas quando ela acordou o marido, para que ele também visse aquela figura, aquela entidade sumiu. A partir desse dia, ela passou a ter pesadelos em que via pessoas sendo mortas naquela casa. George, que até então era resistente a crer no sobrenatural, passou a acordar às 3h15 da manhã, o mesmo horário em que os crimes tinham acontecido ali, um ano antes. O clima na casa se tornava insuportável e logo brigas ocorriam sempre, principalmente entre as crianças. Porém, foi com uma delas que algo macabro passou a acontecer. A filha, Missy, era vista pelos cantos da casa conversando com alguém. E quando foi questionada com quem ela falava, a menina disse que tinha um porquinho, que se chamava Judy. E era com ele que ela conversava. Numa certa madrugada, em que George havia acordado às 3h15 da manhã, ele ouviu passos pelo corredor da casa e saiu à procura de quem era aquela pessoa. O som o levou até o quarto de Missy. E chegando lá, ele se deparou com um ser demoníaco, com a aparência de um porco, com olhos vermelhos. A criatura, em fração de segundos, desapareceu, assim que George a olhou atentamente. Pela manhã, o homem encontrou pegadas feitas por cascos ao redor da casa. Já outra vez, enquanto ele consertava algo do lado de fora da casa, ele viu pela janela da casa uma menina, e atrás dela, aquele mesmo ser de aparência de porco demoníaco. Ele rapidamente correu até o quarto de Missy. E chegando lá, viu a menina dormindo tranquilamente. Porém, uma cadeira de balanço que existia lá balançava sozinha. Já em outra noite, um dos meninos e George presenciaram o momento em que o cão da família foi arremessado ao ar, ainda preso pela corrente. O animal pareceu ser jogado por mãos invisíveis. E diante desses fatos, a família abandonou a casa. Em seguida, vários profissionais foram até aquela residência. Uma das pessoas registrou essa foto, em que aparece uma criança que não estava na casa. Muitos acreditam que essa criança é um dos filhos, é um dos irmãos do Ronald DeFeo assassinados naquele local. A família Lutz nunca mais retornou àquela residência. E a casa se tornou famosa ali naquela região de Nova York. Muitos filmes foram produzidos relacionados a Amityville. Muitos dizem que a família Lutz armou tudo isso apenas para ganhar dinheiro, mesmo porque, depois desses fatos, um livro foi escrito no qual o casal faturou muito dinheiro. E você, no que acredita? E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.